Olha, eu não consegui mandar para o mundo, eu vou mandar para o computador. Eu não sei se não ouviu. Pô, eu perguntei quem é. André. Não, não sei não. Olha que Oi, tudo bom? Como estão vocês? Tudo tranquilo? Safadinho. Beleza? Hoje eu que vou trabalhar com vocês, não é o Wagner. O Wagner está vindo de Brasília. O cara é poderoso. Aí ele está chegando, aí amanhã ele conversa com vocês. Vou só explicar para vocês como é que vai ser a física, tá? Como é que ela vai funcionar. Vocês vão ter dois professores. Tá? O pessoal de casa, segundo um pouquinho para não falar, eu vou pegar o microfone ali para dar um oi para vocês. O animal. Vou pegar o microfone para falar com o meu povo. Eu só achar aqui. Beleza. Oi, pessoal de casa. Tranquilo? Tudo em paz? Sou o professor Gustavo, vou dar física para vocês. Ontem era o diretor, hoje é o professor Gustavo que vai dar física para vocês. Bueno, como é que a física vai funcionar? Serão dois professores, tá? Eu e o Douglas. O Douglas foi meu aluno em 1515. Tá? Eu sou uma pessoa idosa. Ele não é tão novinho mais, mas é um gurizão comparado a mim, né? Eu tenho 160 anos. Bueno, ele vai trabalhar 2 períodos com vocês na sexta, e eu vou trabalhar intercalado com o Luiz. Tá? O Luiz dá um dia, 15 dias depois, na semana seguinte eu, depois ele, depois eu, depois ele. O Luiz está se recuperando de uma cirurgia que ele fez, então a gente está poupando o nosso velhinho também. Eu sou o mais velho de todos, né? Mas eu vou chamar ele de velhinho. Crianças, vocês me disseram da outra vez que vocês adoram física, não é isso? Eu achei fantástico. Foi mais ou menos assim. Nosso objetivo é que vocês dominem a física o máximo que vocês puderem. Combinado? E eu sei que, às vezes, vai acontecer de travar. Não tenham vergonha de fazer assim, ó. Travei. Tá? Mas eu tenho vergonha. Me pergunta depois da aula. Tá? O que vocês não podem fazer, estão proibidos de fazer, é ficarem com dúvida e não perguntarem. Tá? Porque eu sei que a física é muito chato, é muito complicadinho. De vez em quando a gente trava mesmo. Tranquilo? Eu vou começar trabalhando com vocês a parte da dinâmica. Tá? Bueno, qual é a importância de vocês entenderem algumas coisas? A gente costuma dizer que tem 3 elementos básicos que vocês têm que dominar. Velocidade, força e energia. Esses 3 elementos vocês têm que saber. Basicamente, toda a física funciona com eles. Observe bem. Quando a gente fala em velocidade, vocês pensam em que energia? Energia cinética, energia de movimento, certo? Muito bem. Quando vocês pensam assim, ó, na matéria, esse cara aqui, o que vocês enxergam? Por exemplo, enxergam nada. Esse cara aqui é formado por quem? Por um bando de coisinhas pequenininhas, não é isso? Essas coisinhas pequenininhas a gente chama de quê? De átomos que estão se juntando e formando o quê? Estruturas, não é isso? Para ficar fácil, imagine que essas estruturas fossem bolinhas. Elas não são. Jamais eu disse que as estruturas são bolinhas, mas é só para vocês imaginarem. Vocês conseguem? Então significa que dentro existe o quê? Uma infinidade de quê? Bolinhas. Essas bolinhas estão paradas?
Não. Elas estão em quê? Em vibração, em movimento. Consegue? Então, vocês são capazes de dizer que dentro desse corpo tem estruturas com energia cinética. Olha só. Se eu der energia para esse cara, o que vai acontecer? Se ele tem energia cinética, se eu der energia para ele, ele vai aumentar essa energia. Então, estou dizendo o que para vocês? Que essas bolinhas estariam vibrando mais. Faz sentido? Olha só, eu digo de energia, tu já está imaginando aquela coisa tremendo mais. Se essa coisa treme mais, qual é a tendência dela? Ocupar mais espaço. Como é que a gente chama isso? Dilatação. Olha só, de energia coisa dilata. Então, observe que a física passa a ter sentido se eu começar a dominar o quê? Os termos. A lógica, certo? Então, observe, tem o Sol e a Terra. O que sai do Sol e chega na Terra? Energia, porque a gente esquenta, não é isso? Então, chega energia de lá. Mas observe, de que forma ela chega? Está longe? Não está longe? De que forma ela chega? Aí a gente para pensar. Ela chega na forma de ondas. Olha só. E o que são ondas, você sabe? Em 30 segundos vocês marcam. O que saiu do Sol e chegou em mim? O que saiu do Sol e chegou em mim? Então, o que é onda? É um transporte de energia. Isso que é onda, é um transporte de energia. Como é que vocês vão dizer que física é uma coisa difícil? Vou dizer que não é fácil. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é fácil, isso é muito fácil. O que a gente tem que aprender a fazer? As conexões. A gente tem que conectar as coisas. Porque daí a gente vai entender o que o cara está falando, certo? E o que eu preciso responder. Aí as coisas começam a fazer um pouquinho de sentido. Eu vou falar, nesse primeiro momento, vou comentar com vocês o que é necessário. Então, olha só. Se eu dissesse assim para vocês, ó, tá aqui um corpo de massa M. Este corpo está em repouso. O que é repouso para vocês? Parado, certo? Depois a gente vai discutir isso. Quem vai discutir melhor isso é o Douglas com vocês. Não é minha parte da matéria. Esse cara está parado. Pergunto para você, sobre esse corpo atua força? Sim ou não? Claro que sim, né? Quem é ela? Peso. Tem que ter uma força-peso. Beleza. Significa dizer que esse corpo está sendo puxado para onde? Para baixo. Tranquilo? Mas por que ele não cai? Porque uma corda está segurando ele, certo? Então o que a corda está fazendo? Uma força para onde? Para cima. Beleza. Então observe. Se vocês olharem este corpo, ele não está subindo nem está, então ele sai equilibrado. Então eu vou dizer, ó, esse corpo está equilibrado. O que significa isso em física? Dizer que o corpo está equilibrado. Significa dizer que se eu pegar essas duas criaturas e somar, eu estou calculando uma coisa chamada força resultante, essa coisa tem que dar quanto? Tem que dar zero. Ok? Isso eu sei. Agora, olha só que coisa fantástica. Vamos para cá agora. Vamos fazer assim. Imagine que isso aqui é um eixo. O que é eixo? É uma coisa que pode girar, certo? Imagine que isso aqui é uma haste, uma barra, e aqui um corpo de massa. Consegue imaginar isso? Uma coisa assim. Assim. Certo? Se eu largar isso aqui, o que ele faz? Ele gira. Então, no momento que eu largo esse cara aqui, ó, ele gira. Ele vai girar e fazer isso. Tá? Essa é a tendência dele. A minha pergunta para vocês é a seguinte. Ó. Quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Você vai dizer, ó, continua sendo o peso e continua sendo quem? Essa força para cima, o puxão, sim ou não? Beleza. O que a prova vai me perguntar? Quando esse corpo sair de ar e chegar em
B. Qual é a relação entre T e P? Letra A. T igual a P. Letra B. T, a metade de P. Letra C. T igual o dobro de P. Letra D. T igual o triplo de P. Letra E. Não sei. O que vocês marcariam na prova? Vou dar tempo de vocês olharem. Vocês vão me dizer o que vocês marcariam nessa prova. Vamos se ajeitar. Atenção, tá? E daí? O que vocês marcariam na prova? Vamos lá. Você marcaria o quê? A. 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 Sinceramente, seria o E, mas eu acho que A. Eu tô quase te acompanhando. A. A. Já respondeu? Tu tá me enganando. Não, tu tá me enganando. Tu tá me enganando. Guri! Eu não gosto de discordar de ninguém, eu não é? Curti. A letra E, ó. Olha só que coisa louca. Sabe qual é a resposta? Casa assim, ó. Bem capaz. Bem capaz. Observem que o que eu estou fazendo para vocês nesse momento? Mostrando que eles vão tentar fazer com que vocês respondam com o coração. Que a gente gosta de responder com o coração, não é? É mais fácil. Só que aqui a gente vai tentar fazer vocês responderem com o quê? Com a cabeça. Olha só, vamos, claro que eu não pensei nisso. Crianças, imagine, tá? Só imagine, pessoal de casa também, eu vou fazer uma anarquia agora, que isso aqui, ó, imagine que isso aqui fosse um saco, tá? Um saco. Certo? Levantei ele. Resultante. Zero, né? Eu estou fazendo exatamente o quê? Uma força igual ao peso dele. Vocês concordam? Agora observa. Imagina que esse cara venha cair lá de cima. Para segurar esse cara, eu devo fazer uma força igual ao peso ou maior que o peso dele? Maior que o peso dele. Porque é óbvio que ele tem o quê? Além disso, a gente fala que ele tem energia. Ele tem uma energia de movimento que eu vou ter que anular essa energia. Então, além do peso, eu vou ter que vencer o quê? A energia que ele tem. Não faz sentido isso? Sim ou não? Eu não ouvi. Sim, com emoção. Então, observem que, ó, quando eu digo para vocês que eu soltei esse corpo e ele caiu, no momento que ele cai, o que ele adquire quando está caindo? Velocidade, ou seja, ele adquire energia. Então, é óbvio que aqui embaixo eu não estou segurando só o peso. Eu estou segurando o peso mais alguma coisa. Faz sentido? Se entenderam o que eu quero dizer para vocês? Que a gente precisa desenvolver a habilidade de pensar. E vocês sabem, aí que está o detalhe. As coisas estão dentro da cabeça de vocês. É só uma questão de a gente colocar para fora. Esse é o nosso objetivo. Entenderam qual é o nosso papel? O que a gente vai fazer com vocês? Então, a gente vai trabalhar o conteúdo e, ao mesmo tempo, tentar fazer o quê? Desenvolver a habilidade de pensar. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Crianças, eu vou começar com vocês fazendo o que eu chamo de estudo de habilidades. Tá? E dentro do nosso estudo de habilidade, a primeira criança que a gente vai estudar chama-se velocidade. Tá? Aqui, ó,
O mundo já começa ao contrário. Bah, por que eu botou essa questão? Você sabe onde é que é essa questão? Ah, essa aqui? No Enem. Isso aqui é uma questão do Enem. Pode falar. Não, não. Eu vou fazer em 30 segundos para você a questão. Não precisa me acompanhar. Certo? Então, assim, ó, aqui em cima, o corpo tem uma energia chamada energia potencial, porque ele está a uma altura do Sol. Tá? Essa energia potencial, quando eu largo, ela se transforma em movimento, que nós chamamos de energia cinética. Tá? Então, a energia potencial vai virar energia cinética. Aí a gente vai estudar mais tarde que a energia potencial se calcula assim, ó, mGh. E a energia cinética se calcula assim, mv ao quadrado sobre 2. Como esse cara se transformou, nesse eles são iguais. Então, olha só. Energia potencial igual a energia cinética. Tranquilo? Essa altura aqui, ó, é rigorosamente igual ao raio do círculo. Tá? Então, a minha altura eu vou chamar de R agora. Então, eu vou escrever assim, ó, mGr igual a mv ao quadrado sobre 2. Aí, o que eu iria fazer? By Johnny. Aí, ia ficar assim, ó, v ao quadrado igual a 2gr. Olha só que coisa louca. Bueno, aí, ó, este cara aqui, ó, fez um círculo. O que significa dizer que vai existir aqui uma força resultante diferente do zero. Por que tu sabe que existe uma força resultante diferente do zero? Porque eu já sei que aqui embaixo eu vou segurar uma coisa maior do que o peso. Então, o resultante para cima é maior que o resultante para baixo. Porque esse cara que está segurando aqui não está segurando só o peso. É o peso mais um pacote que vem junto. Tranquilo? Então, eu vou dizer que T menos P é igual a esta força resultante, que nós vamos chamar em seguida de força centrípeta. Aí, olha só, eu teria que dizer que T é o que eu quero, é o peso mais a força centrípeta. Aí, eu vou ter que dizer na prova assim, peso, massa vezes gravidade. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre R. Olha só o que vai acontecer. T igual a m vezes g, mais m, no lugar de v ao quadrado, 2gr sobre r. Aí eu vou cortar esses dois, e vai ficar 2mg mais mg, ou seja, vai dar 3mg. E quem é mg? É o peso. 3 vezes o peso. Olha só. Isso a gente vai aprender. Entenderam? Isso nós vamos aprender a fazer. Entenderam? Sim ou não? Não, eu não estou pedindo que vocês tenham entendido a explicação. É óbvio, mas é óbvio que não. Isso não tem a dúvida. Eu só estou mostrando aonde a gente vai chegar e o que a gente precisa caminhar. Entendeu? E assim, ó, não tem como não dominar isso aqui no final do curso. Cara, eu vou dizer uma coisa para ti assim, tu vai acabar concordando comigo. Quer ver? Olha teu nome. André, eu vou perguntar 200 vezes teu nome. Tá? Você sabe o que é uma questão fácil? É aquilo que eu sei. É o que eu sei. Entendeu? O que é uma questão difícil? O que eu não sei. Isso é o fácil e o difícil. Tá? Isto aqui, ó, nós chamaremos uma questão de alto nível. Altíssimo nível. Olha só o que eu preciso fazer. Nível alto. Barra alta. Ah? Exatamente. Mas a questão é a seguinte, cara, quem acertar isso aqui, não erra nenhuma fase. Mas não erra nenhuma fase, mas nem com ajuda. Entendeu? Só claro, se o cara chutou isso aqui, é por isso que existe o triplo.
Que é a teoria da resposta Y, entendeu? Então, assim, ó. Não, se eu dissesse que é fácil, eu ia dizer, para! Não. Não. Mas essa é a questão. A gente vai fazer com que vocês olhem para uma questão dessa no final do curso e digam o que é. Cara, isso aqui é fácil. Tranquilo? É isso que a gente quer. Mas como é que a gente chega lá, Gustavo? Cara, aquilo que eu disse para vocês no início, sangue nos olhos. Tá? Se vocês botarem sangue nos olhos, aí não tem quem segure vocês. Tá? Mas assim, para chegar lá, o que é necessário? É necessário que vocês coloquem uma coisinha na cabeça. A gente vai ter que revisar alguns conteúdos. Tá? E revisando alguns conteúdos, vocês vão dizer assim, ó, a gente chega lá na boa. Então a gente começa a nossa aula aqui. Começamos com o que a gente chama de estudo de velocidade. Então, olha só. Estudo da velocidade. Muito bem. Como é que a gente começa o nosso estudo? Larga tudo assim, ó. Fica assim, ó. Mas eu preciso copiar. Depois. Tá? Depois eu vou dizer, pode copiar. Tá? Isso aqui, ó, é laboratório. Laboratório significa, eu vou olhar para esse negócio aqui e vou deixar a minha cabeça girar. Em física, a gente sempre vai falar para vocês um negócio chamado grandeza. Certo? Sempre grandeza, grandeza, grandeza. O que é grandeza, você sabe? Bom dia, meu nome é Gustavo, sou professor de literatura. O que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido. O que é grandeza? Fantástico. Tranquilo? Comprimento, dá para medir? Dá. É grandeza? É. Tempo, dá para medir? É grandeza? É. Massa, dá para medir? É grandeza? É. Temperatura, dá para medir? Sim. É grandeza? Sim. Sentimento, dá para medir? Ainda bem que não. Então dá uma confusão. Tá? Naquele momento da DR, o cara bota o amorímetro em cima. Imagina a confusão que ia ser. Então, não dá para medir, não é grandeza física, certo? Bom, as grandezas físicas podem ser chamadas de vetoriais e escalares. Isso aí o Douglas vai trabalhar com vocês. Por isso que eu não vou me meter agora. Tá? Só você saber, ele vai trabalhar. Grandeza escalar, grandeza vetorial. Velocidade é uma grandeza vetorial. Boa, por quê? Por uma única razão. E quando a gente fala em velocidade, nós estamos falando em 3 informações. Em que direção eu vou, em que sentido eu vou e com que rapidez eu vou. Como assim? Olha só o que vai dizer, mas é claro, é óbvio. Se eu atirar esse corpo para cima, o movimento é o quê? Vertical. Se eu atirar esse corpo para cá, o movimento é o quê? É a mesma coisa? Não, não é. Então, a velocidade tem a função e a responsabilidade de me dar 3 informações. Quais são as 3? A minha direção. Quem mais? O meu sentido. E a minha rapidez. Quer dizer, então, velocidade não é só rapidez? Não. Ela me dá 3 informações. Bom, para representar essas 3 informações, eu vou ter que usar uma coisa chamada vetor. Você sabe o que é vetor? É uma setinha, pronto. Tá? Não digam para o Douglas que eu disse que era uma setinha, por favor. Tá? Se ele perguntar o que é vetor, você responde. Um segmento de reto orientado. Meu Deus, é uma setinha. Pronto, é uma setinha. Então, vê se eu olho para essa setinha. Presta atenção agora no tio aqui. Ó. Presta atenção no tio aqui, presta atenção no tio aqui. Se eu olhar para essa setinha, eu enxergo essas 3 coisas? Entendeu? Eu tenho que enxergar as 3 coisas. Então, vamos começar. Direção. Quem é esse cara? Este pedaço, como é que a matemática chama? Segmento de reta. Isso, certo? Então, a direção vai ser a reta. A direção é a reta. Tá? Direção? Reta. Direção?
Reta. Então, horizontal é uma reta? Então, é uma direção. Vertical é uma reta? Então, é uma direção. Então, horizontal e vertical são direções. Não me digam que são sentido, pelo amor de Deus. Tá? Então, reta horizontal, reta vertical, reta inclinada são direções. Muito bem. Depois o tio Douglas vai mostrar para vocês que uma reta inclinada vai ser uma direção que a gente vai representar através de um ângulo. Mas isso eu vou deixar para ele. Por enquanto, já consegui grudar na minha cabeça que quando eu quiser saber a direção, eu vou olhar para quem? Para a reta que o vetor define. Certo? Muito bem. Vocês concordam que esta reta aqui, ó, ela tem uma orientação? Sim ou não? Essa ponta de seta. Essa ponta de seta me dá o que a gente chama de quê? Sentido. Vamos ver. Oi? Não, pergunta. Não, pergunta. A gente já vai chegar lá. Tá? Então, observa bem. Esse tal sentido aqui, ó, é para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Então, direção, a reta. Sentido, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Ou seja, para que lado eu vou. Esse é o meu sentido. Vocês concordam que esse cara aqui tem um tamanho? Não tem um tamanho? Eu posso desenhar uma seta pequenininha com uma seta grandona. Então, este tamanho tem a função de me mostrar o terceiro elemento. Este terceiro elemento aqui, ó, nós vamos chamar no vetor de módulo, que é a nossa rapidez. Não, é exatamente isso. Tá? Então, toda vez que eu quiser falar de quem, eu vou enxergar o tamanho que nós chamamos de módulo. Pronto. Então, a velocidade tem quantos elementos? Quais são os três? Direção, sentido e módulo. Tá? Direção, sentido e módulo. Não, porque assim, ó, a gente tem que começar agora a habituar, e é importante associar módulo à rapidez, módulo à rapidez, módulo à rapidez, módulo à rapidez, para saber responder. Tá? Então, olha só a importância. E se vocês olham para esse negócio e dizem, mas é claro! Olha só. Porto Alegre, Osório, Freeway. Esse cara aqui, ó, vai a 60 km por hora. Freeway. Esse cara aqui, ó, vai a 60 km por hora. A e B. Olha só o que eu tenho que entender. A e B têm a mesma velocidade? Pensem. A e B têm a mesma velocidade? Mas eu vou pensar. Aí você vai atrás do conceito de velocidade. Velocidade é um vetor que me dá o quê? Direção do movimento, sentido do movimento e rapidez, certo? Então vamos lá. Esse cara aqui está andando na horizontal, esse cara está andando na horizontal, certo? Eles teriam o quê? A mesma direção, ok? Então são dois movimentos de mesma direção. Esse cara está andando a quanto? E esse a quanto? Então eles têm a mesma direção, a mesma rapidez. Mas observa, esse cara está indo de onde para onde? Porto Alegre para Osório. Esse aqui é o mesmo sentido? Não, não é a mesma coisa. Então, o movimento deste cara e o movimento desse cara são coisas o quê? Diferentes. Então, jamais eu poderia dizer que as velocidades são iguais. O que são coisas iguais? Olha só que pergunta fantástica. O que são coisas iguais? O que são iguais? É simples. Então, para que eu diga que duas velocidades são iguais, o que é necessário? Andar na mesma direção, no mesmo sentido, com a mesma rapidez. Isso é velocidade igual. Vocês entenderam? Agora vocês podem anotar que em seguida eu vou desenvolver mais um pouco com vocês, tá? Pessoal de casa, se travou, me chama pelo chat. Pode falar. O quê? A rapidez aqui é 60 e 60. Tá? Ambos andam com a mesma
Rapidez. Eu não posso dizer com a mesma velocidade. Eles têm a mesma rapidez. Eles têm o mesmo módulo, mas não a mesma velocidade. Porque eles andam para lados opostos. Então, não é a mesma velocidade. Se eu disser é a mesma velocidade, o que eu estou te garantindo? Eu estou andando na mesma direção, no mesmo sentido e com a mesma rapidez. Isso que eu estou dizendo. Você entendeu o que eu quero dizer? Pode falar. Interessa o quanto eu ando. A maneira com que eu estou andando. Tá? Eu posso ser mais rápido ou mais lento. Se o trajeto fosse maior, o de cima andando a 60, o de baixo andando a 60, o que ia acontecer? Um ia levar mais tempo e o outro ia levar menos tempo. Tá? Isso é outra coisa. Mas eu jamais poderia dizer que ambos têm a mesma velocidade. Esse é um erro de linguagem nossa. Tá? Porque a gente sempre chama rapidez de velocidade. O que eu tenho que aprender de chamar? Módulo de velocidade. Tá? Isso a gente tem que aprender. Tá? Para aí a gente não erra mais. Pegou? Então o que eu tenho que escrever na minha cabeça? Velocidade é uma grandeza vetorial que me dá 13 informações. Quais são as 13? Direção do movimento, sentido do movimento e rapidez com que eu ando. Tranquilo? Já anotaram? Não, sem problema. Eu geralmente dou 5 segundos só para falar. Sempre. Porque 2 óculos. Um é para perto e outro é para longe. Tá? E se vocês olharem, eu não estou usando nenhum dos dois. Porque assim, ó, quando eu pego um só e eu preciso, eu não consigo me habituar. Então eu prefiro ter um para perto e outro para longe, para necessidade. Se eu tiver muita necessidade, aí eu boto esse cara aqui. Eu preciso enxergar, meu nome é André, né? Preciso enxergar o André. Aí eu boto esse cara de, ó, oi André, estou enxergando. Mas só com muita necessidade. É a mesma coisa assim, ó. Se eu tiver que ler, eu tenho que botar esse cara aqui. Tá. Aí eu vou desenvolvendo a minha motricidade. De vez em quando eu troco os óculos. Aí eu não enxergo mesmo, não sei por que eu não estou enxergando, é óbvio, porque os óculos, animal, entendeu? Isso que acontece. Já deu aqui? Tranquilo? Muito bem. Vamos ver agora, tá? Vamos ver agora mais um conceito. Tá? Por enquanto a gente está estudando a velocidade. E à medida que a gente for estudando a velocidade, a gente vai começando a enxergar as coisas. Velocidade, agradeço, que é mesmo. I love you, baby. Rádio é adorado. Eu pergunto e ele responde. Velocidade, agradeço o quê? Vetorial. Vetorial. Eu tenho que desenhar a setinha. Muito bem. Vamos lá, então. Olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem louca. Imagine que um cara executou uma trajetória circular, certo? Tranquilo? Aqui, ó, neste ponto, eu vou chamar isso aqui de 2 metros por segundo. O que é esses 2 metros por segundo? Eu vou brigar com você. O que é esses 2 metros por segundo? É a rapidez dele. Aqui, ó, 2 metros por segundo. O que é esses 2 metros por segundo? É a rapidez dele. Aqui é 2 metros por segundo. O que é isso aqui? É a rapidez dele. Beleza? Beleza, Silvio! E aqui eu tenho 2 metros por segundo. Isso é tudo rapidez desse carro. Aí eu vou contar para você o seguinte, ó, esse cara está girando. Presta atenção, aqui, ó, aqui, porque esse cara está girando. No sentido esse aqui. Tá certo, vocês usam o relógio digital. Eles vão falar na prova em horário e anti-horário. Então, esse cara é anti-horário. Muito bem. Então, esse cara está girando no sentido anti-horário. Ok? Tranquilo? Muito bem. Aí, ó, você vai dizer assim, Gustavo, representa a velocidade desse cara. O que eu tenho que fazer? Eu vou brigar com vocês. Teu nome é? Lá do fundo. Arthur. Se liga, Arthur, comigo aqui. Eu tenho que representar a velocidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar uma setinha, é isso que eu tenho que fazer. Então, se eu tiver que desenhar a velocidade, eu vou ter que desenhar uma setinha. Aí tu vai dizer, com atenção.
A velocidade sempre, olha só o que o Gustavo disse, eu disse sempre, será tangente à trajetória. Quando eu desenho essa tangente, eu estou definindo o que é aqui? A direção do vetor, certo? Então, eu disse para vocês que a velocidade é sempre o quê? Tangente. Eu vou querer desenhar a velocidade aqui que eu faço. Traço uma tangente. Vou querer desenhar a velocidade aqui que eu faço. Traço uma tangente. Quero desenhar a velocidade aqui que eu faço. Traço uma tangente. Ok até aí? Agora, olha só o próximo passo. Eu vou pegar o lapizinho, vou colocar no pontinho e vou desenhar uma setinha. É isso que eu vou fazer. Então, olha só. Esse cara vai andar para cima ou para baixo? Para cima. Então, desenhar essa setinha. Ó. Observem que essa setinha aqui, ó, ela vai ter uma direita e um sentido. E o tamanho desse cara eu vi aqui para mim? Um módulo. Aí eu vou desenhar aqui, ó, a velocidade que eu faço sobre a tangente. Gente, desenha uma setinha para a direita ou para a esquerda? Para onde? Isso. Com o mesmo tamanho. Por que eu estou desenhando com o mesmo tamanho? Você sabe? Porque esta rapidez e esta rapidez são iguais. Então, os tamanhos, os módulos devem ser iguais. Aí eu chego aqui e desenho uma setinha para baixo, com o mesmo tamanho das outras. Eu chego aqui e desenho uma setinha com o mesmo tamanho das outras. Aí alguém vai dizer, mas não é do mesmo tamanho. É sim. Bueno, crianças. Vou chamar esse cara aqui, ó, de V1. Vou chamar esse cara aqui de V2. Vou chamar esse cara aqui de V3. E vou chamar esse cara de V4. Quem errar o que eu vou perguntar vai ter que pagar uma caixa de Ferrero Rocher. Combinado? Vai, se eu acertar! Não fez mais que obrigação. Vê se vocês concordam comigo aqui. Esse cara está se movimentando na ver para cima, com uma rapidez de 2. Esse cara está se movimentando na para uma rapidez de 2. É a mesma coisa que esse? Não, esse aqui é... Eu falei eu não escutei. Eu falei na vertical aqui, aqui na horizontal. Concorda? E aqui? Para. E aqui era para cima. Aqui é horizontal. Para. E ali é para. Então dá para ver que todo esse cara, em qualquer ponto, está apresentando a mesma velocidade, uma velocidade diferente. Velocidade diferente. O 2, o que é? É a rapidez. Então, o movimento de mesma rapidez, embora a velocidade diferente. Olha só que coisa louca. Pegaram a ideia? Agora eu vou fazer uma pergunta assim, ó, bem safada que eles fazem para vocês. E aí o aluno erra. Isso a gente vai trabalhar na próxima aula com calma. Então, atenção. Esse cara executa um movimento com velocidade constante? Tem que pensar. Não, porque a velocidade está mudando. E quando está mudando, a gente diz variando. Então, nós estamos enxergando... Isso aqui é a variação, tá? Isso aqui é a variação. Apareceu esse triângulo, significa o quê? Variação. Então, nós estamos enxergando uma variação no vetor velocidade. Em que? Em direção. Tá? Então, nós temos aqui uma variação no vetor de velocidade em direção, embora a rapidez seja a mesma. Estão entendendo o que é velocidade? Tranquilo? Começaram a pegar a ideia? Não entendi. Tranquilo? Sim ou não? Sim ou não? Com emoção! Olha, esse cara aqui seria um movimento circular uniforme. É um MCU. Tá? E aí, com o tempo, a gente vai começando assim, a destruir esse negócio. Entendeu? Então, assim, ó, quer ver uma coisa? Ó? Que horas são? Só para a gente saber, para mim não... 5h42, faltam... Já passou? Negativo, 5h45. 5h45. Mas eu quero... Vocês querem passar ou vocês querem ver? Eu não ouvi. Não quero saber, vocês querem passar ou não? Então tá.
Tá? Porque assim, ó, o que que a gente fez? A gente aumentou um pouquinho exatamente para quê? Não, não, não. Assim, é que o intervalo é estratégico. Porque tem que parar a cabeça para dar uma chacoalhada e vocês continuarem absorvendo. Certo? Antes a gente trabalhava 40 minutos. A gente aumentou mais 10. Para quê? Exatamente. Entendeu? A gente pode simplesmente ir devagar com você sem atropelar, sem sair correndo para dar matéria. Tranquilo? Pode ser assim? Sim ou não? Eu quero emoção. Estou brincando. Queridos, atenção, atenção, atenção. O que eu estou enxergando aqui? Uma variação. Você sabe qual é o nome que a gente vai dar para esse cara? Aceleração. Tá? Então, aqui vocês estão começando a enxergar uma coisa chamada de aceleração. Isso é para a próxima aula, tá? Mas a gente já começa a tocar nesse novo elemento. Por que a gente começa a tocar nesse novo elemento? Porque a gente está começando a aprender o primeiro, que é quem? Já apaguei, animal. A velocidade. Tranquilo? Alguém quer anotar e fazer qualquer pergunta? Perguntas, vamos lá. Agora vocês estão fazendo, né? Eu posso fazer perguntas? E se vocês errarem, uma caixa de Ferrero Rocher? Como é que é? Lanche coletivo? Quando? Ela sem autoridade. Hã? Estou olhando vocês. Estou olhando vocês. Queridos, então atenção. Observe uma coisa assim, ó, fundamental. Que é, posso pagar já, né? Posso? Tá, beleza. Velocidade é uma grandeza? Travei, porque não respondeu. Velocidade é grandeza vetorial. Ela é vetorial, representado por uma setinha. Quem é que ensinou para vocês que é uma setinha? O Douglas. Não fui eu. O Douglas que disse que era uma setinha. Entendeu? É uma setinha, uma setinha. O Gustavo já não, jamais. Isso, aquela coisa assim bem pomposa. Amanhã eu já não sei mais esse negócio. Eu só sei que o cara diz assim, desenha o vetor que tu tem que desenhar. Uma setinha, acabou. Entendeu? Essa é a ideia. Então, observe aqui como a coisa funciona de forma bem simples. Ó, a velocidade ela é sempre tangente. A velocidade é sempre tangente. Por que tu está repetindo isso? Para lembrar que a velocidade é tangencial. Isso. A velocidade é uma coisa tangencial. Então, observe esse cara aqui andando. Tranquilo? Se você olhar para esse cara andando, ele está sempre andando aonde? Na horizontal. Na horizontal, na horizontal. Se ele está sempre andando na horizontal, ele está mantendo constante o quê? A direção. Constante a direção. Então, se eu disser para vocês que o movimento é com direção é a mesma coisa que dizer que ele anda em linha reta. A direção não muda. Pronto, já cheguei já reta. Concordam? Se eu sei isso, eu sei isso. Olha só. Olha só. Olha só. Esse cara está mantendo a direção? Então, qual é o único movimento que mantém a direção? Reta. Se ele for uma curva, eu já tenho certeza que não mantém a direção. Olha só, isso já me diz alguma coisa na prova. Vamos voltar para esse cara aqui. Se eu disser que isso aqui, ó, é 3 metros por segundo. Esse cara aqui é 3 metros por segundo. Esse cara aqui é 3 metros por segundo. Depois, o Douglas vai bater muito nisso aqui, que é unidade. Tá? Metros por segundo é unidade. Crianças, eu tenho aqui um movimento na mesma direita, no mesmo 100, com a mesma rapidez, onde o vetor V1, o vetor V2 e o vetor V3 são coisas iguais ou são coisas diferentes? São coisas iguais. Quando os vetores são iguais, a gente diz que este movimento foi executado com uma
Velocidade constante. Então, o que é uma velocidade constante? É uma velocidade que mantém o quê? A direção, o sentido e a rapidez. Isso é velocidade constante. Entenderam? Sim ou não? Sim. Que horas são? 49. Beijo no coração de vocês. Tá? Estou à disposição aqui, quem tiver dúvida, aqui. Pessoal de casa, um abração para vocês. Qualquer dúvida, manda ver. Olha só, alguém de casa perguntando alguma coisa. Vamos ver ali. É assim, ó, alguém me perguntou, Henrique, tá? Depois a gente vai falar sobre referencial, tá? Porque assim, o que a gente está conversando ali é sobre trajetória, tá? A trajetória, ela depende do referencial adotado. Todo o nosso movimento, tá, Henrique, vai depender, tá, sempre do referencial adotado, tá? Esse é um estudo que o Douglas vai fazer com vocês, tá legal? Ele vai falar sobre o referencial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.